Toda tradição cristã tem a convicção de que Jesus, ou Yeshua, é o Mashiach, é o Messias prometido nas escrituras hebraicas. E a pergunta é, o que acontece com o povo judeu com a vinda desse Messias? Para muita gente, a ideia é a seguinte, que nós vamos ver nesse livro bem trabalhado, o que aconteceu no domínio da cristandade foi a ideia de que uma vez que essa ação da graça divina, que começa na Bíblia hebraica, desemboca com a vinda de Jesus e chega às nações como filhos espirituais tardios daquilo que Deus começa em Israel, que uma vez que isso acontece, Israel desaparece do plano de Deus. Houve o que é chamado de uma substituição plena. E, consequentemente, por uma série de incompreensões de certos textos bíblicos fora do lugar, mal interpretados, houve, em grande parte da tradição europeia, até porque isso já era um problema do mundo antigo, os judeus eram rejeitados e detestados já pelos gregos e pelos romanos. E a gente pergunta, mas por quê? Será que eles são tão chatos assim, difíceis? Qual que é o problema? É muito simples. Os povos imperialistas antigos queriam que todo mundo se submetesse às suas decisões. Queriam que todo mundo adorasse os seus deuses. Os judeus começam a resistir isso. Os judeus comem de maneira diferente. Os judeus estão lá e resolvem dizer que não pode trabalhar um dia, que esse dia é Shabat, dedicado ao Senhor. Imagina só, um escravizador romano ouvindo para o escravo dele, o judeu, que hoje não trabalha porque é Shabat. Fala, esse cara está de conversa para cima de mim, que história é essa de Shabat? Você vai ver quem bate agora no Shabat, né? Então, a coisa vai nessa direção. E por causa disso, essa antipatia, ela é transmitida diretamente e entra na tradição da cristandade, e por uma série de posturas e frases infelizes de muita gente da história da teologia cristã, nasceu o antissemitismo dentro da cristandade. Por isso, historicamente, os judeus fogem de um lugar para outro em diversos momentos da história. E o que a gente vai ver? Essa discussão sobre o que acontece, o próprio, se a gente quiser chamar de apóstolo Paulo, ou de Rav Shaul, né, que é qual tradição que a gente vai poder reforçar aqui, ele vai dizer, por acaso Deus, Romanos, Novo Testamento, capítulo 11, está lá na sua Bíblia, vê se não caiu, está escrito ainda, né? Acaso Deus rejeitou o seu povo? Resposta de maneira nenhuma. Paulo responde o quê? Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, qual de antemão conheceu. Na verdade, o que o apóstolo Paulo diz, o que acontece nesse momento, é a mesma coisa que aconteceu na história. Assim como, quando você lê a Bíblia hebraica e vê, muitas vezes, o povo não ouvindo Isaías, não ouvindo Jeremias, eles têm dificuldade de ouvir os profetas, assim como nós temos muitas vezes também. A ideia é que Deus sempre agiu da mesma maneira. No tempo de Elias, permanece o que é chamado um remanescente escolhido pela graça. Uma ideia muito importante, não muito entendida, é que o Deus que age no Antigo Testamento é o mesmo Deus no Novo Testamento. A graça de Deus está presente tanto naquilo que a gente chama de Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Algumas pessoas acham que do Novo Testamento funciona, com um sistema, e o Antigo funciona como se a gente tivesse dois elementos distintos na fé.